Hoje, 2 de agosto, eu passo aqui para fazer um comentário que fazia horas que eu estava a fim de registrar, né? A Globo News tem uns jornalistas que realmente são interessantes. Um é o tal de Joel, não sei das quantas lá, que se tu falar alguma coisa tipo a unha encravou, ele vai dizer o seguinte: não, a unha encravada ela tem uma relevância na construção quântica do universo, porque se olharmos a responsabilidade do Lula pelo encravamento da unha, e não destoa do desencravamento ou encravamento quântico que o Bolsonaro pode estruturar. É sempre assim. Se tu quiser falar com o cara sobre a diferença entre a chave de fenda e a chave Phillips, também não tem problema. A chave Phillips, na estruturação do Lula, determina uma reação incontrolável bolsonarista da polarização e, claro, tudo com aquele ar de inteligente, né? A outra, que eu acho fantástico, é aquela Eliane Cantanhede. Cara, é um negócio, ou seja, Maciel, o símbolo do equilíbrio desta relação é o Alckmin. O Alckmin é um equilibrado, já o Lula é um incendiário, porque o Lula não sei o que, não sei o que. Como se o Alckmin não fosse o vice-presidente do Lula? Como se o governo não fosse o governo do Lula? Eles criam um tipo de análise que é interessantíssimo, né? Eles criam dentro de um governo 302 governos, simplesmente pelo prazer que tem de exercer seus preconceitos. Quem me conhece, quem me acompanha há anos, sabe que eu não sou lulista. Há muitos anos. Tem uma série de restrições às políticas que o PT desenvolve, especialmente a partir desta relação que construiu o próprio Lula, que, em primeiro lugar, nós devemos reconhecer como o maior estadista que o Brasil já teve, goste eu ou não. Agora, quando tu escuta determinados comentários políticos, aqui na RBS tem também uns que são assim. Eu só penso assim, ó, ninguém precisa gostar de ninguém. Por exemplo, todos sabem o horror que eu tenho essa turma do Bolsonaro. Ódio, necropolítica. Mas eu não posso desconhecer que os caras têm 30% dos brasileiros com eles. Não posso desconhecer. E não posso, a partir dos meus gostos ou desgostos, fazer uma análise política na maior rede de televisão do país, expressando meus gostos e desgostos. Cara, faz assim, ó, faça a análise política factual, bota a tua opinião, mas diz assim, ó, isto é a minha opinião política. Bom, aí a gente está sendo honesto. Essa Eliane Cantanhede é sempre assim. Cara, chega a dar uma irritação, né? Maciel, ou seja, o Alckmin é o equilibrado. O Lula não, o Lula é um desequilibrado. Enquanto o Lula incendeia e cria problema, o Alckmin vai lá e resolve. Como se o Haddad está levantando políticas excelentes, cautelosas e estruturadas. Já o Lula é um problema, como se o Haddad não fosse o ministro da Fazenda do Lula. E a coisa ela é tão escrachada que acaba me incomodando isso, porque nos tomam como imbecis que não estamos ouvindo o que estamos ouvindo, né? E assim outros tantos, né? Aquele Merdal Pereira, né? É outro, né? Cara, é um negócio, o que esse cara fez durante a Lava Jato, sustentando as posições do Sérgio Moro, é um troço, assim, avassalador, né?
Era o cara que sustentava aquele Dallagnol, Sérgio Moro, etc. E aí depois virou um... Pois é, né? Veja bem, só que o Veja Bem sempre tem um pedaço de saudosismo daquilo que eles ajudaram a construir. Isso é muito ruim. Num mundo onde as redes sociais vivem de mentiras, de distorções deliberadas, o jornalismo profissional teria que ter um pouco de postura quanto a isso. Cara, tu pega desde a redemocratização. O Lula e o PT participaram de todas as eleições. E observem, ganhou 5. Só o Lula se elegeu 3 vezes. Então é assim, ó, não precisam gostar. Mas não dá para fazer de conta que as pessoas não estão vendo uma certa destilação de preconceito quando fazem as análises políticas dos caras. E a principal para mim é essa. Eles falam do governo como se o governo não fosse o governo do Lula, gosta ou não gosta. É simples assim. Agora, acompanhando essa questão do tarifaço, que virou tarifinho, que virou semi-tarifaço. Agora, por exemplo, perguntaram para o Trump, né? Você não quer falar com o Lula? Ele disse, não, me liga quando quiser. E agora o papo é, o Lula tem a obrigação de ligar para o Trump. Por quê? Por quê? Quando o Trump diz, não é o momento de falar com o Lula, ninguém diz, pô, por que ele não pode falar com o Lula? Não. É um negócio esse troço. Aí depois as pessoas não entendem por que esse bolsonarismo, por que o ódio cresce, cresce, cresce a partir de quê? De uma relação que é rigorosamente preconceituosa. A outra coisa que é interessantíssima, né? Minhas fontes dizem que não sei das quantas. Minhas fontes dizem... Que fontes, cara pálida? Ou seja, Marcelo. É um puta programa esse, o Em Pauta, que ele gosta muito do programa, assisto, ele é informativo, mas às vezes é um negócio, assim, sabe? É um negócio que incomoda. E por que eu estou falando isso, quero registrar isso? Porque eu acho que sem o jornalismo profissional não tem saída diante desta realidade que está posta. Agora nós temos que ter cuidado, né? Aqui na RBS tem um outro cara aí que eu sabia que existia até, que é sempre assim, entendeu? Se o céu nasceu azul, cara, alguém é responsável. Se o troço acinzentou porque o Lula, porque eu não sei o que é, porque papapá, é um preconceito contra os caras. Ninguém precisa gostar de ninguém. Agora, a gente não pode fazer de conta que ao exercer uma posição relevante, importante, numa mídia importante, séria, se transformou no rei do isentão. Não, cara, não é problema, mas diga que isso é uma opinião política, que é uma preferência política. Não, eles colorem esta preferência política com os tons da imparcialidade, com os tutores do certo e do errado. Não pode ser assim, não é assim. Muita gente que assiste, e a grande maioria, acreditem, percebem, e percebem bem os posicionamentos. Então, minha gente, muitas coisas vão nos pegar. Aqui o Rio Grande do Sul está sendo muito, muito, muito prejudicado com o tarifaço do Trump. Só que a bancada bolsonarista no Rio Grande do Sul é gigantesca, é forte e despudorada. Por quê? Porque as suas posições não são mostradas integralmente, elas sempre são relativizadas. Se o Van Hatten fez um troço, não, é porque o Lula fez outro troço. Às vezes não é isso, e no mais das vezes não é isso. Vamos pensando.